Fala galera, beleza? Vamos então começar o nosso estudo de citologia, tendo uma noção aqui da escala de grandeza, de tamanho do mundo, né? Visível e invisível. Então, um átomo, por exemplo, tem cerca de 0,1 nanômetro de diâmetro. 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. Então é bem pequeno. Então, moléculas pequenas, já tem aqui de 1 a 10 nanômetros, quando eu penso aqui numa proteína, que é uma macromolécula. Um vírus, cerca de 100 nanômetros. Percebam, até aqui não dá para ver com o microscópio óptico, só com o microscópio eletrônico, sendo que o átomo nem com o eletrônico você consegue ver. Então, o microscópio óptico possibilita ver estruturas que estão aqui próximas a 1 micrômetro, um pouco menos até. Então, as organelas, células pequenas como as bacterianas, células grandes. Então, isso aqui eu vejo no microscópio óptico. Então, o diâmetro da maioria das células está ali, entre 1 e 100 micrômetros. Essa aqui é a escala, então, microscópica, daí o nome, microscópica vem de micrômetro. E ali o mundo visível, já olho nu, com um ovo de sapo e os animais, as plantas, aquilo que, obviamente, todo mundo sabe que é possível de ser percebido. Então, o tamanho da célula é um aspecto importante, mas não só o tamanho, a sua superfície também. Então, eu penso no tamanho, na área e no volume. Essa relação entre superfície, área da célula e volume é uma relação fundamental. Olha aqui, vamos analisar isso aqui. Então, se eu tenho uma célula com 2 micrômetros de diâmetro, outra com 20 micrômetros e outra com 200 micrômetros, quando eu comparo a área, percebam que aqui o diâmetro aumentou 10 vezes, a área aumentou 100 vezes e o volume aumentou 1000 vezes. Isso é fácil, diâmetro, uma dimensão, área bidimensional, 2 dimensões, volume tridimensional, 3 dimensões. Então eu vou sempre multiplicando por 10, por 10 e por 10. Consequência disso, então, o aumento do diâmetro gera um aumento do volume muito mais significativo. De modo que, se a célula é pequena, proporcionalmente o seu volume é grande para a sua área da superfície. Então, em células grandes, a relação entre volume e área da superfície é pequena. Então, a área é pequena em relação àquele volume. Então, aqui, superfície sobre volume na célula pequenininha é grande. Quer dizer o seguinte, a superfície de contato da célula é grande justamente por ela ser pequena. Então, proporcionalmente, ela tem uma grande superfície de contato. Isso é fundamental para a célula, porque a célula não é um sistema isolado. A célula está no meio de um contexto, seja num ser pluricelular, ou a célula, o ser unicelular, que está no meio em que ela vive. Então ela tem que interagir com o meio. E essa interação é mais eficiente por conta dessa relação grande entre superfície e volume. E outro fator importante, se a célula fosse muito grande, as distâncias internas seriam grandes também. Consequentemente, as reações químicas seriam mais complexas e mais lentas. Então, célula pequena, proximidade maior, maior capacidade de interação com o meio e a agilidade ali na mobilidade interna. Isso é fundamental para que o metabolismo seja possível. E aí, essa relação, você vai lembrar, sempre vai aparecer em outros momentos. Seres pequenos têm maior relação metabolismo por volume do que seres grandes. Então, a célula pequenininha faz com que ela tenha um metabolismo proporcionalmente grande se eu fosse comparar com uma célula grandona. Então, células pequenas têm maior capacidade metabólica e de se relacionar com o meio. Por isso que é muito mais interessante para um ser pluricelular ter várias células pequenas do que ter poucas células grandes. E por falar em células, vamos ver então aqui alguns tipos de células. Como é que nós vamos classificar as células? Basicamente, 2 tipos. Células procarióticas e células eucarióticas. Célula procariótica é a célula lá dos seres do reino Monera, bactérias e arqueias. Vamos chamar aqui genericamente de bactérias, apesar de nós sabermos que tem lá os 2 domínios, bactéria e arqueia. Bem, uma célula procariótica se caracteriza por não ter carioteca. Então, procariótico antes da carioteca, antes do núcleo, na verdade. Mas não está nesse embate, não, uma discussão que existe aí. Procariótica tem núcleo, não tem núcleo. Uns entendem que não tem, eu estou nesse grupo. Outros que tem, mas o núcleo está disperso no citoplasma. Para evitar polêmica, vamos então usar aqui uma linguagem
que não gera confusão. Células procarióticas não possuem carioteca, não possuem envelope nuclear. Então, o material genético vai ser encontrado no citoplasma, mas também não está disperso, espalhado no citoplasma. Ele fica mais concentrado numa região chamada nucleoide. Então, vamos começar aqui. Ó. Nucleoide é essa região em que eu vou encontrar o material genético da bactéria, que é um DNA circular. Então, o cromossomo bacteriano é uma longa molécula de DNA circular. Ele pode ter outras moléculas de DNA menores, também circulares, chamadas plasmídeos. A gente discute melhor isso na aula de bactérias, ok? Bem, aqui ó, vai ter uma membrana, sempre, toda célula tem membrana plasmática. Vai ter uma parede celular. Bactérias possuem parede celular. Professor, mas algumas arqueias não têm. É verdade. Algumas arqueias não têm parede, mas vamos falar aqui mais das bactérias genericamente. Possuem parede celular e a parede é formada de peptidoglicanos ou proteoglicanos. Se for uma bactéria gram-negativo, além dos proteoglicanos, tem ainda aquela membrana lipoproteica externa que faz parte da parede. Bem, pode ter ainda uma cápsula. A cápsula é uma estrutura glicídica, que é o glicocálice da bactéria. Não é igual ao nosso glicocálice, vão ver na aula de membrana, mas é o glicocálice da bactéria. E essa cápsula é importante porque vai proteger a bactéria e também vai diminuir a capacidade do nosso sistema imunológico de reconhecer a bactéria como sendo estranha. Então as bactérias com cápsulas são mais patogênicas do que as sem cápsulas, que em geral não são patogênicas. Certo? Podem ter também um flagelo, nem toda bactéria, nem todo procarionte tem flagelo. Tem citoplasma, óbvio que é o espaço interno da célula, e possuem ribossomo. Então o ribossomo é a única organela presente em procariontes. Ribossomo é uma organela não membranosa, cuja função fundamental é produzir proteínas. Fundamental não, a única, né? A função é produção de proteínas, seja para consumo interno como para exportação nas células eucarióticas. Acontece muito isso. Mas ribossomos produzem proteínas e ribossomos são as únicas organelas. O ribossomo é a única organela presente tanto em procarionte quanto em eucarionte. Ok, galera? Então vamos ver aqui uma célula eucariótica. Antes, ó, voltar aqui para dar um print, beleza? Agora uma célula eucariótica, vê logo, dá um print, beleza. Essa é uma célula eucariótica animal. Dá para perceber já uma grande complexidade aqui dentro, né? Bem maior do que na imagem anterior do procarionte. Tem um núcleo, então a carioteca, que é o envelope nuclear, lá dentro o material genético, né? A cromatina, tá? As organelas membranosas variadas aqui, ó, os retículos endoplasmáticos, liso e rugoso, complexo Golgi, mitocôndria, lisossomo, tem centríolos que não tem membrana, tem ribossomos também, então aqui os pontinhos vermelhinhos são ribossomos, e tem citoesqueleto. Outro detalhe, né? Vamos falar disso na aula de citoesqueleto, mas bactérias também têm citoesqueleto. Não é igual ao nosso, mas elas também têm. E uma célula vegetal. Olha aí, que linda. Célula vegetal. Também com as suas várias organelas membranosas. E aqui está aqui para o cloroplasto, responsável pela fotossíntese. E o vacúolo de suco celular, o vacúolo central, que é fundamental para regular a pressão osmótica da célula. Certo? Além de outras funções. Vamos ver melhor isso na aula de organelas. Beleza? Então, só para poder fechar aqui, vamos ver mais uma vez os 3 tipos de células, mas agora com imagens diferentes. Então, ó, aqui está então o esquema de uma bactéria. Aqui ele destaca as fímbrias, né, que não estava na imagem anterior, podendo formar o pile, que é o pelo sexual, importante para a conjugação. A gente vê isso na aula de bactérias. Então, ó, nucleoide, que é a região onde está o cromossomo bacteriano, que é circular, tá? Flagelo, cápsula, parede, igualzinho. E aqui a foto. Percebam, 0,5 micrômetros aqui de largura. Uma célula eucariônica. Não, antes, olha só que legal, quase que eu pulei. Olha aqui, pessoal. Uma discussão que tem o seguinte: bactérias têm endomembranas? Têm membranas internas? Não tem organela membranosa interna. Só que nas bactérias aeróbias e nas cianobactérias que fazem fotossíntese, a membrana plasmática se projeta para dentro
Então tem lá várias projeções da membrana, tá? E essas projeções da membrana representam ali, constituem um local em que ocorrem os processos aeróbicos, tá? E, no caso aqui, os processos fotossintetizantes. A pessoa parece muito a mitocôndria, né? As cristas mitocondriais, e aqui parece lá os tilacoides das lamelas do cloroplasto. Sim, é isso mesmo. Então, bactérias não têm, procariontes não têm organelas membranosas, mas têm membranas internas que são projeções da membrana plasmática, são invaginações da membrana plasmática, importantes aqui para o processo respiratório e para o processo fotossintetizante. Ok? Agora sim, aqui ó, uma célula animal, olha que legal, tá? Também com toda a complexidade, aqui todas as organelas listadas, tá? Vamos falar sobre todas depois, e uma outra imagem, uma célula vegetal, você botar aí no seu arquivo, tá? Também com a parede celular, cloroplasto, vacúolo, aí a complexidade. Então, para fechar, o que você tem que lembrar a comparação entre célula procariótica e célula eucariótica? O que elas têm em comum? Citoplasma, membrana, ribossomos, material genético. Certo? Isso é comum. Citoplasma, membrana plasmática, ribossomos e material genético. Certo? Bem, organelas membranosas, só em eucariontes. Então, bactéria não tem nenhuma estrutura de membrana dentro dela? Tem aquelas projeções da membrana, ou melhor, pode ter, né? Aquelas projeções da membrana, invaginações da membrana, que alguns procariontes vão apresentar, mas que não são organelas membranosas, porque é a membrana plasmática projetada ali para dentro. Certo? Então, essa é a diferença, e são semelhanças e as diferenças fundamentais entre procarionte e eucarionte. Beleza? É isso aí. Um abraço.